E aí, pessoal, agora é hora da EJA 10ª etapa, né? Eu sou o professor Jefferson, um dos professores aqui de Geografia do Aula em Casa Amazonas. A gente vai agora iniciar mais uma aula de Geografia, ok, pessoal? Vamos verificar ali algumas informações sobre esse componente. Vamos verificar, então, a aula de hoje, pessoal. A gente vai falar exatamente sobre as divisões, as regiões do Brasil, as formas de dividir o território brasileiro. A gente sabe que o nosso país é muito grande, né? E a gente precisa, né, fazer essa pequena separação, pequena divisão aí do nosso território brasileiro para poder entender mais ou menos quais são essas partes do Brasil, quais são essas diferentes realidades que existem aí no território brasileiro. Nessa aula, gente, a gente vai compreender que regiões são essas, que tipo de divisão é essa que está sendo feita, que pode ser feita para o território brasileiro, ok? Para a gente poder compreender o nosso país ali, pelo menos, né, quando a gente consegue separar ele em regiões. Vamos começar então, gente. A gente vai estudar nessa aula de hoje 3 formas de dividir o Brasil, 3 formas de regionalizar o território brasileiro, né? Regionalizar, essa palavra longa aí, é dividir em regiões. A gente vai começar, pessoal, pela forma de dividir o Brasil oficialmente, pela forma oficial, que é a divisão chamada como divisão administrativa, que é aquela que a gente conhece, que está todo mundo aí estudando desde sempre, né? Que é exatamente essa que a gente vai ver aí na próxima tela, né? Agora, né, comigo, na verdade, que são as divisões aí nas 5 principais regiões, né? O Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e lá a região Sul do Brasil. Então essas regiões, elas estão aí presentes nos nossos estudos de geografia e eles também têm um caráter oficial, né? É a forma política, né, de definir os estados, de separar cada estado do Brasil, né, de organizar esses estados nessas grandes regiões e uma forma que está funcionando aí até hoje. Vamos começar então falando sobre essa forma de dividir o Brasil aqui na nossa aula de hoje, ok? Essa é a chamada divisão administrativa, a divisão oficial, né, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né? Lá na época, década de 60 mesmo, né, o Brasil ele já tinha uma forma de dividir, uma divisão regional específica, mas essa que a gente está vendo aí na tela, ela vem desde 1967, começou a valer na década de 70 e é que está valendo até hoje, a divisão entre regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa forma de dividir o Brasil, ela já foi reflexo de várias divisões que foram sendo feitas desde lá, a década de 1910, né? A primeira divisão do Brasil, lá de 1913, que era usada só mesmo para a escola, né, para os estudantes das escolas mesmo. E aí, com o passar das décadas, o governo acabou, né, definindo as regiões do Brasil mesmo, uma divisão que, com o passar do tempo, acabou chegando nesse resultado, que é o resultado válido até hoje, né? A gente observa, então, que os limites de cada estado, ele coincide, né, com a fronteira de cada um. Onde começa o Amazonas, onde termina o Amazonas, começa lá o outro estado vizinho. Então, essa é a divisão oficial. E a gente observa que existem diferenças regionais muito grandes até hoje, né? Quando a gente observa, quando a gente compara, por exemplo, a região sudeste do Brasil com a região norte do Brasil, por exemplo, a gente vê que a população desses estados, as características econômicas desses estados, né, elas têm elementos muito diferentes em boa parte dos casos, né? Em cada uma dessas situações, essa divisão regional, ela tem funcionado, mas ela tem mostrado aí que existem ali algumas diferenças. Por exemplo, a gente costuma dizer, né, que a região norte do Brasil é uma região muito pobre, é uma região que só tem floresta e tudo mais, quando na verdade a gente observa, né, cidades como Manaus, Belém, lá no Pará, que são grandes metrópoles, né, dentro aqui da região norte do Brasil. Ao mesmo tempo, né, que a gente vê ali entre as regiões de Nordeste e Sudeste, existem algumas diferenças ali. Não é porque a região Sudeste ela tem ali a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, muito ricas, né, com muita produção
econômica importante, que não existe, por exemplo, atividade rural, que não existe pobreza, né? Da mesma forma o Nordeste, né? Da mesma forma também existem essas situações. Então, a divisão oficial do Brasil, ela acabou se tornando uma divisão válida oficialmente ao longo do tempo, mas quando a gente olha por dentro, né, os pormenores assim, do território brasileiro, tem ali algumas diferenças, né? A região norte não é necessariamente só floresta amazônica, o Nordeste brasileiro não é necessariamente só o sertão nordestino, né? Tem todas essas questões que durante um tempo foram sendo trabalhadas, né, foram sendo dadas como o certo, né? Mas que as pessoas acabam observando que existem sim alguns elementos diferentes ali dentro de cada região. Vamos continuar então, verificando a nossa aula de hoje. Essa aí é a divisão oficial do IBGE, a que está valendo. 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas a gente vai ver a partir de agora, gente, outras formas de dividir o Brasil, que não são oficiais, mas elas são muito interessantes, né? São formas ali de entender o Brasil de maneira até um pouco mais simples e até um pouco mais correta, vamos dizer assim, né? Essa divisão que a gente vai ver agora aqui é a dos chamados complexos regionais, né? É a chamada divisão geoeconômica do Brasil. Essa divisão, pessoal, ela é um pouco mais simples do que a divisão oficial do território brasileiro, né? Ela divide o território em 3 grandes regiões. Acabou, né? Ela só divide o Brasil nessas 3 que a gente está vendo aqui. A Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Acabou. Vamos ver mais algumas informações, então, na próxima tela, sobre a divisão geoeconômica do Brasil. Como a gente falou, ela não é oficial no território brasileiro, certo? Porque ela tem ali algumas características diferentes do que a gente está acostumado a ver na divisão que a gente estuda corretamente. Tem algumas áreas no limite de cada região geoeconômica que está aparecendo aí para vocês, que ela não necessariamente segue, né, a divisão correta, né, de cada estado. Olha aqui, por exemplo, o estado do Maranhão, nesse caso. Ele está dividido entre as 2 regiões geoeconômicas. O lado leste, o lado direito da tela de vocês, essa parte do Maranhão que pertence ao Nordeste, nessa forma de separar. A parte que aparece em verde do lado esquerdo, no sentido oeste, é a parte que está mais ligada à Amazônia. A mesma coisa, pessoal, acontece aqui com o estado do Mato Grosso, que tem uma grande parte na Amazônia e uma pequena parte aqui na região Centro-Sul. E também isso acontece com o estado de Minas Gerais. As cidades que ficam nessa parte aqui, que está destacada em laranja, são partes aí que têm uma ligação maior com o Nordeste. Até mesmo características naturais dessas cidades aí de Minas Gerais, por exemplo, estão mais ligadas a esse conjunto aqui de áreas do Nordeste brasileiro, enquanto essa parte mais ao sul, aqui de Minas Gerais, já está mais ligada, né, com relação ali às características econômicas, né, do Centro-Sul. Essa divisão, gente, ela foi criada por um geógrafo, lógico, né, o Pedro Pinchas Geiger, como a gente vai ver de novo apenas na tela aí agora, né, e ela separa a gente vai ver apenas na tela agora esse mapa, e ela separa o território brasileiro nesses 3 grandes conjuntos. E ele leva em consideração o quê? Os aspectos naturais, né, as características de natureza, por exemplo, mas também os elementos socioeconômicos, como a gente falou. Tem pessoas que moram ali no norte do Mato Grosso, por exemplo, que estão muito mais conectadas com as cidades ali do sul do Amazonas, do sul do Pará, com Rondônia, do que com a própria capital, Campo Grande, né? Então ele tem essas características dentro dessa divisão. E lá na década de 60, essa forma de divisão veio para simplificar um pouco, ainda que não seja a divisão oficial, como a gente falou. Na próxima tela, a gente vai ver então informações sobre cada uma delas, né? A Amazônia é basicamente essa área onde está presente a floresta amazônica. Como a gente falou, pega ali uma grande parte do Mato Grosso que politicamente, originalmente, não faz parte da região norte, né? Faz parte do Centro-Oeste e um pedaço ali do Maranhão. É uma região que tem baixa densidade demográfica,
né, menos pessoas morando, é uma característica da nossa região e tem ali, né, uma grande parte dos territórios dessa região muito voltadas para a agropecuária e para o setor primário, né? Algumas indústrias a gente consegue encontrar na nossa região amazônica, claro, Manaus é uma delas, né? Vamos para o próximo complexo regional, aquela divisão em 3 grandes regiões, que é o Nordeste. A gente observa aqui, né, como a gente falou na próxima tela, o Nordeste brasileiro, ele não é só o sertão. O Nordeste brasileiro, vamos voltar lá para o Nordeste, por favor, né? A gente vai voltar aí. O Nordeste do Brasil não é só o sertão, né? A seca e tudo mais. Existem, por exemplo, áreas litorâneas, né? Áreas que ficam próximas do oceano, que tem um clima diferente, que tem elementos de economia diferente, né? São turismo, algumas indústrias, a maior quantidade de pessoas morando nessas áreas de litoral também. E na área do interior, aí sim, a gente observa, né, a questão do clima lá, o semiárido e todas aquelas características que a gente já ouviu falar, já conhece bastante do Nordeste brasileiro. O outro complexo regional é o Centro-Sul, que é a parte mais ao sul do Brasil, né? Onde fica a região Sudeste, a região Sul do Brasil. É uma área que tem muita indústria, é uma área que tem muitas pessoas morando, é a área mais populosa do Brasil, né? E a gente consegue verificar que existe essa característica. Até mesmo a agropecuária de lá, ela é bem mais desenvolvida, né? Tem muitas áreas de produção econômica do que nos outros complexos regionais. Então, essa divisão em complexos regionais, a divisão geoeconômica do Brasil, ela é mais simples, né? Ela não segue necessariamente os limites dos estados, mas ela existe por conta exatamente disso. A dinâmica da economia dessas partes aí do Brasil, no Maranhão, em Minas Gerais e no Mato Grosso, ela está relacionada com regiões de outras áreas do Brasil, não necessariamente com a região oficial que ela pertence. Pessoal, vamos finalizar a aula de hoje com outra forma de dividir o Brasil, né? Outra forma de entender o território brasileiro, que é a divisão dos 4 Brasis. Também não é uma divisão oficial, ela divide o Brasil nesses 4 grandes grupos aqui, mas a característica que divide cada um deles, ela é um pouco mais específica. Vamos ver na próxima tela aí exatamente o motivo pelo qual essas regiões elas existem. Esses geógrafos aí, o Milton Santos e a Maria Silveira, eles elaboraram, né, na obra deles lá essa forma de entender o Brasil, essa forma de separar o território brasileiro a partir do que a gente conhece de elementos do chamado meio técnico científico informacional, que é uma teoria, né, uma forma de compreender o mundo aí baseado em quê? Na capacidade tecnológica de determinadas regiões, nas características da população, como a rede de transportes dessas áreas ali, como a rede de comunicação dessas áreas ali, elas estão organizadas. E como o Brasil é muito grande, como a gente viu lá no começo da aula, né? Essa evolução tecnológica, vamos dizer assim, de redes, de estrutura, né, que as pessoas podem utilizar, ela não é igual no Brasil todo, né? Então essas 4 regiões, elas funcionam dessa forma, usando essa forma de separar o Brasil, baseado na capacidade tecnológica de cada região. Ok, pessoal? As outras formas de dividir o Brasil, elas têm outras características, né? Uma pegada, às vezes, com relação à natureza, com relação à economia. Aqui, a pegada, né, a forma de separar é um pouco mais estrutural, um pouco mais técnica, né, um pouco mais científica. Afinal de contas, essa é uma referência dos autores lá para criar essa forma de separar o Brasil. Então, a divisão é essa que a gente vai ver na próxima tela agora aí, né, que é a divisão dos 4 Brasis, o quão complexo é a estrutura, a capacidade tecnológica dessas regiões. Temos aí a região amazônica, que é onde nós estamos, que tem baixas densidades técnicas e também demográficas. A gente observa até hoje que, por exemplo, a rede de transportes aqui na região amazônica, ela ainda é muito menor do que a de outras regiões. Essa é uma característica, por exemplo, né?
velocidades de internet no interior desses estados que pertencem a essa região, está relacionado também a isso, né? Que é muito ruim ainda. Ainda é um desafio a ser enfrentado. Temos aí a região Nordeste, que foi a primeira região a ser povoada, né? Teve ali e ainda sofre, né, com elementos ali de pobreza, de falta de acesso a determinados recursos. É uma região que tem muitas pessoas morando, mais pessoas do que aqui na região amazônica, mas que ainda sofre com essas características de falta de acesso a determinados serviços aí, né? Como é o caso, por exemplo, da mecanização da agricultura, que ainda não é tão forte assim, até por conta das características naturais de lá do Nordeste brasileiro. A região Centro-Oeste, ela mantém o mesmo nome, né, da região oficial Centro-Oeste, e ela tem uma pegada interessante, que é a questão da agropecuária, né? Boa parte da agropecuária na região Centro-Oeste do Brasil, ela é o quê? Mecanizada, né? Muitas máquinas, muita evolução tecnológica na produção agrícola e aí na pecuária também. O uso do que a gente chama de pecuária intensiva, né? Com o uso de muitas máquinas, muitos elementos químicos na produção, para garantir aquela safra, para garantir aquela carne. Então, a região Centro-Oeste ela se especializou na questão da agropecuária, né? Da agricultura e da pecuária, né? E por último, temos aí a região concentrada, que ela tem mais ou menos aquela pegada lá que a gente viu na divisão geoeconômica do Centro-Sul. A região concentrada, ela pega ali, né, sudeste do Brasil, região sul, que é exatamente onde aqui no território brasileiro é a área mais evoluída, né? Rede de transportes muito grande, você tem várias possibilidades de circulação por via rodoviária, várias redes também aéreas, né, de circulação, velocidade de internet, quando a gente compara, né, transmissão de elementos de comunicação, telefonia e TVs, etc. Né? Industrialização também muito forte, enfim, todas as redes elas são muito mais desenvolvidas na região concentrada do Brasil, segundo essa divisão dos 4 Brasis, de acordo com o Milton Santos e a Maria Silveira, né, geógrafos importantes aí que construíram essa forma de entender o Brasil. O Brasil é muito grande, a gente precisa dar essa separada mesmo para entender essas partes aí, e a gente estudou nessa aula essas 3 formas de entender o Brasil, essas 3 divisões do território brasileiro, para a gente poder diferenciar cada uma delas, mas lembrando sempre que a divisão administrativa, a primeira que a gente viu, é a divisão oficial, é a que vale, mas as outras 2 que nós vimos agora há pouco, elas servem para a gente também compreender outros elementos, outros aspectos aí do território brasileiro. Vamos agora para a nossa DLI. Primeira questão, gente, é sobre as regiões geoeconômicas. Você vai ler a frase aí, ela está perguntando por que ela não obedece os limites dos estados do Brasil na sua divisão. E aí você vai marcar a alternativa correta, letra A, B, C, D ou E. Segunda questão, você tem que marcar a divisão dos 4 Brasis. Qual é as regiões dos 4 Brasis? Na próxima tela a gente vai ver as opções aí, né? Letra A, B, C, D e E. E na terceira questão, gente, é uma questão para a gente fechar a aula de hoje, né? Quais são as regiões do Brasil de acordo com a divisão do IBGE. Essa terceira aí, né, nem precisa de tempo, né, gente? Mas daqui a pouco a gente volta para verificar as respostas de vocês. Coloquem a resposta no chat público, coloquem lá o nome da escola de vocês, tá? Para a gente poder saber quem vocês são. Até daqui a pouco.
Muito bem, estamos de volta agora para a nossa interatividade aqui com o pessoal da EJA 10ª etapa, né? Vamos verificar aí as participações de vocês. Eu quero só lembrar uma coisa, né? Vocês também podem verificar todas essas aulas no caderno digital. Acessem lá o site do Aula em Casa Amazonas, peguem lá o caderno digital da série de vocês, né? No caso aqui EJA 10ª etapa, e a gente consegue interagir, vocês conseguem interagir com as atividades. A gente preparou, inclusive, outras atividades para vocês ali, que é o Praticando, onde vocês conseguem praticar, né, informações aí sobre as aulas que a gente ministra para vocês. Tá bom, gente? Então, mais uma oportunidade de vocês entrarem em contato aí com esses temas que a gente estuda por aqui. Obrigado pela participação de todos vocês que estão aí comentando no chat público. Eu gostaria de ver as pessoas colocando o número da questão. Tem gente colocando aqui, por exemplo, letra C e não coloca qual é a questão, né? Letra E, questão E, sem colocar o número da questão. Não tem como interpretar, né, gente? Mas, mesmo assim, obrigado aí pela participação de todos vocês. A Cristina, por exemplo, colocou acha, né, que é a alternativa que ela marcou ali, ela é lá do Jacira Caboclo. Maria Isabel também respondeu. A Maria Isabel, a Jéssica colocou assim, o Stefferson também colocou, né? Letra C. Tipo, e aí, qual é a questão? A gente não sabe. Bom, a gente precisa também saber essa informação aí de vocês, tá bom? Nilce, aquilo que a gente falou, né? A Nilce Leal colocou ali só o nome da escola, né? Também não colocou as respostas. A Selene é da escola Ruth Prestes Gonçalves, mas não colocou as respostas da atividade, né? Bom, o Stefferson agora sim, né? A gente falou aqui do Stefferson, ele colocou a resposta lá da segunda questão. Daqui a pouco a gente vê se está certa mesmo, viu? Sua resposta aí. O Ronald Luiz acabou de colocar a resposta ali da segunda questão. São 3 questões nessa atividade, né, gente? 2 de marcar e uma bem simples, né, para fechar a aula aí, né? O Guilherme colocou a resposta dele ali no chat público, colocou a primeira e a segunda questão, daqui a pouco a gente vê se está certo, né? Ele é lá da escola Agenor Ferreira Lima, talvez, acredito que seja em Manaus, não sei, se não for também, me corrija. A Miriam colocou ali a resposta da primeira questão também, colocou a segunda questão, faltou a terceira, ela é lá da Escola Estadual Tiradentes. Elizabeth também colocou. O pessoal está participando, né? Bom que está assim, o pessoal da 10ª etapa está bem aí participativo. Falta só organizar um pouco a resposta aí, tá, gente? Qual é a questão, qual é a alternativa, qual é a escola de vocês, né? Para poder ficar tudo mais fácil aí para o professor de vocês que está aqui, né? Querendo ver vocês aí, o registro de vocês, tá? A Laísa, ou Laísa, né, colocou a resposta da primeira questão ali, que ela acha que está correta, né? Juan colocou ali a resposta Na verdade, o Juan não colocou, né? Não colocou a resposta de nenhuma questão, só colocou assim, questão 2. Mas ele é lá da Escola Estadual Professor Júlio César de Moraes. Obrigado pela participação, mas está incompleta, né, gente? Você também consegue participar com a gente, né? Mandando mensagem pelo chat privado. Você consegue só me procurar ali, é Jefferson Lima, né, ou Jefferson Lee, tá aparecendo ali no chat, é só clicar e me responder ali, mandar uma mensagem agora, né, para poder ser comentado aqui ao vivo, tá bom? Lembrando o pessoal da 11ª etapa, que já está aí, né, aguardando, fica por aí, né? Daqui a pouco a gente começa a aula da 11ª etapa da EJA. Bom, Maria Elizabeth respondeu, a Marina Souza também colocou a resposta da segunda questão. Finalizamos aqui as participações de vocês. Muito obrigado. Vamos agora para o nosso gabarito. Gente, a primeira questão era só para você marcar por que as regiões geoeconômicas não respeitam, né, os limites dos estados, os limites que a gente conhece dos estados, né? Aqueles exemplos que a gente falou, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, né? A alternativa correta aí é a letra B, tá bom, gente? As divisas dos estados não coincidem com as dinâmicas econômicas. Esse aqui é um ponto central daquela divisão do Brasil,
em regiões geoeconômicas, né? Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Esse é o fator principal, né? A letra A não é porque está dizendo aí que a preocupação do elaborador, que era o Pedro Geiger, né? Eram os limites naturais do país. Não é, né? A preocupação do autor era outra. A alternativa C aí também está incorreta, né? A questão historiográfica da ocupação populacional não é diretamente relacionada, se bem que a população é quem fabrica, né, a economia, quem produz a economia, mas não é esse o ponto central, a população, dados populacionais. Né? Se a gente for pegar isso, a divisão seria outra, muito provavelmente, no Brasil. A letra D está errada porque as divisões regionais não eram muito bem definidas na época de sua elaboração, nada disso, né? Inclusive a divisão oficial do Brasil, ela está valendo desde 1970 até hoje, né? Ela está sendo válida aí. Então ela, mesmo que tenha alguns problemas de interpretação, ela é a divisão oficial, a divisão política. A letra E está dizendo aí que os limites dos estados impediam uma análise integral do território. Não é necessariamente essa a função da divisão geoeconômica. Então, a alternativa correta aí é a letra B, né? Para quem acertou, parabéns. A segunda questão, só para marcar qual é a divisão ali dos 4 Brasis, né? A alternativa correta aí é a letra C, região concentrada, região centro-oeste, região nordeste e Amazônia, ok? Essa é a alternativa correta, a letra C, que é aquela divisão que a gente verificou do Milton Santos, que é um geógrafo muito conhecido, né, muito importante para os estudiosos da geografia, e a Maria Silveira, né, que elaboraram essa forma de interpretar as regiões do Brasil a partir da capacidade, da evolução tecnológica, estrutural de cada região. Bom? Terceira questão, essa daí, né, nem precisa de gabarito, tá, gente? Não vou nem comentar aí, região centro-oeste, região nordeste, número 3, região norte, número 4, região sudeste, número 5, região sul. Questão aí pra gente, né, fechar a aula de hoje só, né, pra gente sair tranquilo daqui, só para o pessoal da 10ª etapa sair feliz aqui da aula, né? As 5 regiões do Brasil, de acordo com a divisão administrativa. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na 10ª etapa. Continuem fazendo os exercícios de vocês. Estejam sempre em contato com o professor da escola de vocês, né? Para poder orientar vocês aí com relação a mais atividades que vocês podem fazer. Obrigado pela participação e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.